E aí, beleza? Eu sou o Marcelo Teres e nesse vídeo você vai aprender uma ferramenta que vai te ajudar a saber se sua empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Que tipo de informação hoje em dia você utiliza para saber se a empresa está indo bem ou está indo mal? Vamos contar uma historinha. Imagina você fazer uma viagem de carro, uma viagem de mais ou menos uns 1.000 quilômetros, viagem relativamente longa, e você pega o seu carro e o painel do seu carro está todo apagado. Você não tem nenhuma informação sobre a velocidade, sobre como é que está o seu tanque de combustível, a temperatura do carro, enfim. Aquelas informações todas aqui no painel não estão disponíveis para você. Como é que você vai fazer essa viagem sem saber, por exemplo, se a velocidade está dentro do limite permitido na via, que horas você vai ter que abastecer, se o tanque falta muito, falta pouco para acabar, se a temperatura do motor está dentro dos limites controlados, se não vai ter um problema de fundir o seu motor. Como é que você saber que horas você vai chegar no seu destino, por exemplo? Todo esse tipo de informação que no carro está lá no seu painel que você usa para controlar o seu carro são chamados de indicadores de desempenho. Todos os negócios devem ter seus próprios indicadores de desempenho. Quais indicadores de desempenho você utiliza na sua empresa? Você utiliza alguma forma de medir se ela está indo bem ou se está indo mal? É muito importante todas as empresas buscarem indicadores, essas medidas, para saber o desempenho que elas estão tendo. Existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: o que não é medido não é gerenciado. Então você precisa medir as coisas para poder gerenciar bem as suas empresas. Senão você vai ter problema em saber o direcionamento que ela está indo. Você não vai saber, por exemplo, eu fiz uma ação, fiz uma propaganda, ou modifiquei a forma de atendimento, ou mudei o cardápio, enfim. Como é que você saber se isso deu resultado ou não? A única forma de saber se deu resultado ou não é tendo esses indicadores. Pelo resultado que ele der, pela informação que ele te passar, se houve uma melhoria ou uma piora no resultado desse indicador, ele vai dar a direção para saber o seguinte: não, o que eu fiz melhorou, o que eu fiz piorou. Então, eu fico impressionado como tem muitas empresas hoje em dia que não têm indicadores de desempenho, que não tem nem o básico. Então, eu diria o seguinte: qual o mais importante indicador de desempenho da sua empresa? Isso varia muito de negócio para negócio, mas existem indicadores que são básicos, são os indicadores financeiros. Você precisa saber quanto de grana está custando o seu negócio. Você precisa saber como é que está o custo da sua empresa no dia a dia, qual a sua projeção de faturamento, qual a sua projeção de custo por mês, para onde está indo o seu dinheiro. Então, esse indicador financeiro ele não é o mais importante, mas com certeza ele é básico. Sem ele, não dá para começar. Então, eu convido você a pensar agora nos seus indicadores de desempenho. E é engraçado que este final de semana passado eu estava dando aula numa turma de pós-graduação e vários alunos de grandes empresas, e o problema deles era justamente o contrário. Eles têm muitos indicadores, eles não sabem nem como trabalhar mais com indicador. É muito indicador, muito relatório, muita reunião, e eles até perdem a confiança nos indicadores, a credibilidade dos indicadores, porque são tantos que eles nem sabem para onde olhar. E durante a aula a gente fez uma dinâmica. Eles perceberam que a maioria dos indicadores deles está focados no controle. Ou seja, ele está olhando, tá como se fosse dirigir o carro olhando para o retrovisor. Eles estão olhando o passado da empresa deles, os problemas que aconteceram lá atrás, e praticamente não estão sabendo como usar os indicadores. Então, além de ter um indicador de desempenho, você precisa saber como usar eles também. E esses indicadores não podem só pensar em olhar o retrovisor, não pode só controlar o que passou, mas ele tem que dar informações importantes para você direcionar o seu futuro, o futuro do seu negócio. Por exemplo, a gente estava falando da viagem de carro. Tem lá o volume, o tanque do tanque de combustível, está na metade, por exemplo. Essa informação é um importante indicador de controle. Mas se você for só usando ele, você vai dirigir uma hora vai acabar a gasolina. O indicador de controle ele precisa ter uma ação atrelada a ele, que quando chegar num determinado nível de problema ou de desempenho, essa ação tem que ser tomada. Ou ainda, se houve um problema no tanque de combustível, só para completando o exemplo, você tem que falar assim: não, quando chegar na reserva eu tenho que parar para abastecer. Mas se isso for tarde demais? E se o posto de combustível próximo estiver muito distante da sua viagem, você acabar a gasolina antes?
Então o indicador de desempenho ele também tem que olhar o futuro. Então, às vezes uma pequena mudança no indicador, ele transforma o indicador retrovisor para um indicador de futuro. Por exemplo, em vez de falar para você o volume do tanque, ele poderia estar te calculando a sua autonomia. Então, pela sua velocidade média, pelo seu consumo histórico e pelo volume que tem no tanque, um computador de bordo, por exemplo, ou até mesmo você pode fazer essa conta na sua cabeça, te diria, esse meio tanque ainda dá para andar 200 km. Então você vê que a informação é muito mais rica do que meio tanque de combustível. Qualquer pessoa que vai olhar e falar assim, ele não precisa nem fazer essa conta, nem tem noção de quanto que consome o seu carro, mas ele sabe, ó, esse tanque me dura mais 200 km. O meio tanque você vê que é uma informação muito mais pobre. Então você tem que trabalhar para trazer riqueza para esses indicadores de desempenho. Então, agora que você começar a pensar nos seus indicadores do seu negócio, pense também que esses indicadores têm que trazer informações ricas, que deem forma de você tomar ação em cima, de ter forma de você corrigir os desvios e de direcionar a sua empresa, né? Então, eu convido você a terminar esse vídeo já colocar a mão na massa, pensar, poxa, como é que você controla a sua empresa hoje? Quais são os indicadores que você utiliza? Que indicadores seriam interessantes para começar a utilizar na sua empresa? Vamos botar a mão na massa? Se gostou, curte aí do vídeo, ou compartilhe, ou deixe a sua pergunta. Está com dúvida sobre algum indicador de desempenho? Pergunta para mim aí. Se eu tiver, eu vou com certeza me esforçar e vou responder todas as perguntas que botarem nesse vídeo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.